Bom dia! Fazia tempo já que a gente não se encontrava pessoalmente, né? Estou aqui de novo. Vamos falar de um assunto também que nós já tivemos em sala de aula, vamos revisar aqui. E um assunto também que eu pedi em trabalho para vocês, né? Que vocês fizessem um apanhado desse assunto para mim e me mandassem. Questões inéditas, né? Muita gente não mandou questões inéditas. Muita gente está mandando trabalho faltando algum item daqueles que eu pedi: capa, índice, conclusão, introdução, bibliografia no mínimo duas. Aí depois, professor, por que a nota não está legal? O que tá acontecendo? O maior problema é esse, tá? Geralmente está faltando algum dos itens. Ou algum desses itens não está satisfatório. Então, por isso que a nota dos trabalhos não está uma nota muito legal, tá bom? Outra coisa também, muita gente está recortando e colando. Tá? Isso não é trabalho, isso é recorte e cola. Tá? A gente já teve vários problemas aí com ministros e políticos colando trabalho, né? E infelizmente isso é uma prática no nosso país. A gente finge que a gente não está vendo isso, mas isso é péssimo. A gente não cria nada, a gente só está copiando. A gente tira sarro do que está acontecendo lá em Brasília, tal, mas infelizmente é uma prática comum. O correto é a gente ler o trabalho, interpretar o trabalho e colocar com nossas palavras. Eu acho que se teve um ou dois alunos que conseguiu fazer isso, foi muito. Aí ele faz isso, perfeito, deixa o professor feliz, e na hora deixa faltando item, aí não adianta, né? Então, esse é o grande problema que o professor está reclamando, tá bom? Da questão das notas aí. Na minha opinião, são notas boas, mas notas que dariam para ser melhoradas. Então, o trabalho hoje é processo de contratação. O que acontece? Quais são o passo a passo para uma pessoa ser contratada? Primeiro passo para a empresa é o processo de recrutamento. Professor, o que é recrutar? Como que isso acontece? É quando a empresa faz o chamamento. A empresa quer bastante gente na porta, brincadeira, né? Quer bastante gente, e que tenha fila tal, para que desse processo de recrutamento a empresa possa escolher as pessoas mais capacitadas para exercer a função cuja empresa tem uma vaga. Professor, quais são os tipos de recrutamento que existe? A gente tem o interno, né, que é aquele que é feito dentro da própria empresa, ou seja, a pessoa está lá num cargo que não está feliz, ela é auxiliar administrativo. Só que essa pessoa já é formada em administração e pintou um cargo de administração. O que a empresa faz? Abre para todo mundo? Né? Qualquer pessoa pode ir lá pegar esse cargo ou abre só internamente? Né? E essa pessoa que tem formação, tem experiência, que está com um cargo menor, cresce dentro da empresa. Né? Então, isso é o recrutamento interno, quando a empresa recruta dentro da própria empresa algum profissional para ocupar aquela vaga que está lá à disposição. Tá bom? Esse é o recrutamento interno. Agora, recrutamento externo, professor, o que é? Esse é o mais comum. É quando a empresa abre para qualquer pessoa que está dentro do perfil almejado pela empresa. Tá? Então, a pessoa tem que ter formação, tem que ter qualificação para exercer aquela vaga. Ela pode se colocar à disposição. Às vezes a pessoa trabalha numa outra empresa, às vezes a pessoa está desempregada, aí vê um anúncio lá e a pessoa se interessa pelo cargo e quer ir lá. Falando em anúncio, né? Falando em anúncio, existem dois tipos de anúncio. O primeiro, né, é o anúncio aberto. Aquele, professor, onde que esse anúncio é feito? Né? Primeiro vamos falar sobre o anúncio aberto e o anúncio fechado. O aberto é aquele que a empresa expõe o nome. Então ela coloca lá no jornal e coloca empresa Davi Baldino, quer contratar um administrador. Eu coloquei meu nome, eu identifiquei esse nome dessa empresa. Hotel Consulado, quer contratar um porteiro, quer contratar uma faxineira, quer contratar uma pessoa para trabalhar na cozinha, um cozinheiro. Então, a empresa coloca o nome, qualquer pessoa sabe que vai trabalhar naquela empresa. Professor, mas isso não é o normal, não é o correto? Deveria, mas existem alguns problemas quanto a isso. Vou dar um exemplo que eu já vi pessoalmente. Uma grande empresa de fast food foi inventar de fazer esse anúncio aberto. O que aconteceu? Ele mandou a pessoa ir lá na porta. Essa empresa de fast food não trabalhou, porque formou uma fila de 1 km, 2 km na porta dela, todo mundo querendo emprego, todo mundo desempregado,
e atrapalhou o andamento normal da empresa. Tá? A pessoa, a empresa, professor, não é legal ter bastante gente para escolher os mais capacitados? Mas desde que esse bastante gente não incomode ou atrapalhe o andamento da empresa. Então, muitas empresas não gostam de colocar o nome, justamente para evitar esse tipo de situação, né? De acabar mexendo na rotina do dia a dia da empresa. E o outro tipo de anúncio é o fechado. Tá? Esse é menos comum, mas também é muito utilizado. Esse é aquele que a empresa não coloca o nome. Professor, quer dizer que então eu vou enviar o meu currículo e eu não sei nem para onde? Mais ou menos assim, né? Quem já pegou um jornal e viu a busca de emprego lá no Classificados, como é que funciona, geralmente a empresa, quando faz um anúncio fechado, ela coloca só a sigla. Por exemplo, Consulado Hotel. Eu não escrevi Consulado Hotel. Eu ia colocar empresa do ramo de hotelaria CH. Né? Consulado Hotel. Ninguém ia saber que é Consulado Hotel. Né? Esse CH não precisa ser necessariamente consulado. Poderia ser qualquer outro nome, então. Ou poderia escolher uma sigla DBC, do meu nome, não o nome da minha empresa. Então, justamente para que não ocorra esse problema de ter tumulto na minha porta. Então, aí você manda o currículo geralmente. Para onde que eu mando? Eu não vou mandar para o endereço, eu não vou saber para a minha empresa? Não, porque geralmente esse currículo você envia para uma empresa de recursos humanos especializada em recrutamento, ou você envia para o próprio jornal. O próprio jornal às vezes tem uma caixa postal lá quando a gente coloca esses currículos quando a empresa anuncia vaga de emprego lá. Tá bom? Então são dois tipos de anúncio. Aberto, todo mundo sabe quem é a empresa, conhece o nome da empresa. Fechado, ninguém conhece o nome da empresa. Então nós já falamos dos anúncios. E onde que esses anúncios podem ser colocados, professor? Você só falou do jornal, sim. Mas não é só no jornal que a gente pode colocar um anúncio. A gente pode colocar na internet. Hoje é muito comum, inclusive tem vários aplicativos muito conhecidos onde você disponibiliza o seu currículo e as empresas vão lá dar uma olhada. O LinkedIn é um dos exemplos. Você pode colocar numa agência de emprego especializada. Então, isso é muito comum também, principalmente em emprego temporário, empresa terceirizada. Tem agências especializadas só nesse setor e tem empresas realmente de recursos humanos que você deixa o currículo, você manda pelo e-mail e a empresa lá, depende se precisar de alguém ou conhecer ou alguma empresa esteja precisando daquele perfil, a empresa de recursos humanos manda para lá. Tá? Essas empresas costumam ganhar dinheiro das empresas que fazem recrutamento para fazer esse trabalho para elas. E outra maneira também na própria escola. Tá? Por isso que eu falo, muitos de vocês aí já estão trabalhando justamente que vocês foram recrutados pela municipalidade dentro da escola. E eles também as empresas também fazem recrutamento dentro da escola, algumas empresas também foram aí no 1º de maio recrutar alunos. E esse recrutamento também é feito em faculdades. Então, por isso, quando você faz uma boa faculdade, vou dar o exemplo de uma USP, quem faz contabilidade lá, quem faz administração, não sai procurando emprego, não vai precisar bater, entregar currículo, mandar LinkedIn. Geralmente, as empresas já vão lá, porque já sabe que vai cortar caminho, porque sabe que a pessoa para entrar numa USP geralmente é muito capacitada, uma pessoa que corre atrás da bola, uma pessoa que estudou, então não precisa ficar indo atrás de emprego. O emprego vai atrás da pessoa. Por isso que eu falo para vocês a importância de estar sempre estudando, sempre se aprimorando, e vai chegar uma hora que você não vai mais correr atrás do emprego, o emprego vai correr atrás de você. Se o emprego não correr atrás de você, você faz um concurso público, passa e entra. Por isso que é muito importante estar sempre estudando. Então nós já falamos do processo de recrutamento, né? Aquele processo onde a empresa faz o chamamento, né? Que a palavra-chave é fila, que é uma fila lá na porta, para que da quantidade possa fazer ou tirar a qualidade. A outra fase do processo de contratação é a seleção. Esse talvez seja o mais conhecido por vocês. Professor, o que é selecionar? Tá? Vamos pensar numa palavra-chave. Se o recrutamento, a palavra-chave é fila, na seleção, a palavra-chave é peneira. Marca aí, peneira. Por quê? É como se fosse uma peneira. Uma peneira você enche, você dá uma sacudida nela e fica só realmente aquele produto que você está interessado, que lhe interessa. Né? O que não interessa, você faz o quê com a peneira? Você joga fora. Então, é mais ou menos isso que acontece com o processo de seleção. Você vai escolhendo os melhores candidatos. Você não vai escolher o candidato porque ele é o mais bonito. Né? Se fosse assim, o professor teria fila para contratar o professor. Né? Não é o mais bonito.
Ah, vai contratar, então, a pessoa que tem melhor família, né, a pessoa mais conhecida. Não, não é assim. Quem a empresa que contrata dessa maneira está fadada ao fracasso. Tá? Você tem um processo de seleção, onde você tem que conhecer o candidato. Professor, o que é conhecer o candidato? Quais são as qualificações desse candidato? Se ele tem nível superior, se ele tem nível médio, se ele tem nível fundamental, se esse candidato fez cursos extras além do curso regular, escolar, né? Então a pessoa está fazendo administração, ou técnico administrativo, ou técnico de contabilidade. Então, se essa pessoa está se aprimorando por fora, se ela fez um cursinho de Office, então se ela entende bem do pacote Excel, do Word, do Access, nem sei se ainda usa o Access, né? Então é isso. Então a pessoa tem que estar se atualizando. Se ela faz um curso de idioma, professor, mas isso custa caro. Não, não custa caro. Hoje em dia tudo tem de graça. Os melhores professores estão na internet. Tá? Por que vocês acham que eu estou tentando abrir meu canal do YouTube? Justamente por causa disso, que eu sou o melhor. Eu sou o melhor e não estava na internet. Tá? Brincadeira, não sou tão bom assim, não. Depois você começa a entender também um pouquinho, dentro desse processo de seleção, da vida pessoal do candidato. Sério, professor, a empresa quer saber da vida pessoal do candidato? Óbvio que a empresa quer saber. Tá? Então, ela vai pesquisar se você é casado, se você é solteiro, se você tem filho, a sua idade. Idade, professor, influencia? Influencia, dependendo do cargo que você vai exercer. Tem empresas que preferem pessoas mais maduras e empresas que preferem pessoas mais jovens. Eu gosto sempre de dar o exemplo do banco. Antigamente, o pessoal acha que para trabalhar no banco tem que ter muita experiência, tem que ser velho. E é justamente o contrário. Tá? Hoje em dia, os bancos só querem pessoas sem experiência nenhuma, somente pessoas bem jovens, porque sabe que a pessoa, quando já trabalhou no banco antes, já tem experiência, ela tem o lado de já conhecer o trabalho, mas também chega cheia de vícios. E para quem não conhece como funciona um banco é cheio de procedimento. Então, quando você pega uma pessoa jovem, uma pessoa que nunca trabalhou num banco, você ensina e a pessoa cumpre. Ela não vai fazer da maneira dela, ela vai fazer da maneira como o banco está mandando, sem questionar. Se a pessoa já trabalhou no banco, ela vai falar, eu já sei isso aqui, eu vou fazer da maneira como eu quero. E isso aí para banco não funciona. Então, por isso essa questão de entender um pouquinho da vida pessoal da pessoa. E é importante. E aí eu falo para vocês, muito cuidado com redes sociais, né? Tem muita ovelha de Cristo, né? Que gosta de bater foto com pouca lã, e deixar lá no Facebook aquelas fotos. Muito cuidado com esse tipo de situação. Foto na balada, com um copinho, sempre vai olhar lá na tua rede social, todo mundo com cachaça na mão. Tá? Tem 10 fotos, 9 o cara tá bebendo. Tá? Então, isso pega muito mal para quem dá. Ah, professor, ele vai analisar minha rede social? Provavelmente. Tá? A empresa, hoje em dia, é muito comum dar uma fuçada no Twitter, ver essa questão de posicionamento político. Tá? Então, muito cuidado com isso. Eu acho que a pessoa tem que se posicionar, ela tem que tomar muito cuidado com o extremismo e com o radicalismo, que as empresas estão verificando isso. Tá bom? E o passo a passo da seleção, como é que funciona, professor? Além de conhecer o candidato, as experiências pessoais dele, da vida pessoal, como que é o passo a passo? Primeiro, triagem. Professor, o que é a triagem? Lembra que eu falei para você lá no recrutamento que eu quero uma fila, bastante gente na minha porta? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes vem 200 candidatos, foram recrutados, e eu tenho 2 vagas. Eu vou entrevistar todo mundo? Eu vou fazer um processo de seleção para 200 pessoas se eu só tenho 2 vagas? Vocês não acham que é muita gente? Quanto tempo demora para fazer uma seleção de 200 pessoas? Né? Então eu já posso fazer uma triagem. O que é uma triagem? É aquele primeiro limpa que foi feito lá no recrutamento, você vai limpando, você vai tirando as pessoas que não têm as qualificações necessárias de pronto para pelo menos começar o processo de seleção. Vou dar um exemplo. Eu tenho um curso eu tenho uma vaga na minha empresa, ou 2 vagas, uma de auxiliar administrativo e outra de auxiliar contábil. Aí tem lá na fila gente que nunca fez um curso de informática. Eu vou gritar lá, eu vou lá na porta e grito:
Quem não tem curso de informática? Rua! Quem não entende de Word? Rua! Excel? Rua! Né? Ou seja, pode ir embora porque não tem sentido. Ah, mas lá no recrutamento não estava pedindo, professor. Não estava pedindo, mas como a empresa percebeu que tinha muita gente, se você fosse empresário, você não ia querer saber as pessoas que já têm cursos mais aprimorados. Ainda assim, tirou essa primeira gente, tinha 200 pessoas, ficou 100. Vale a pena fazer a seleção de 100 pessoas para escolher 2? Não, você pode continuar a triagem. Olha, a turma que tem só nível fundamental, rua. Né? A pessoa que não tem nenhum curso técnico aí de auxiliar administrativo ou auxiliar contábil, rua. Aí ficam umas 40 pessoas. Isso é uma triagem. Então você já tira aquele monte de gente já no começo. De 40 pessoas dá para tirar 2, não é muito mais fácil, em vez de tirar de 200? Aí sim eu posso pegar essas 40 pessoas, que eu já sei que são pessoas que pelo menos ou têm um curso técnico ou têm nível superior, entendem um pouquinho de informática. Aí já dá para começar um processo seletivo para o cargo que eu quero. Eu também poderia na triagem perguntar, quem tem experiência aí? 6 meses pelo menos em carteira. Se não tiver, também poderia. São várias maneiras de fazer uma triagem, tá? Para tentar esvaziar aquela fila, para a gente realmente começar a fazer um processo de seleção. Aí vem a parte realmente que importa. Né? Você entra na empresa e começa a fazer os testes. Tá? Muita gente já participou de teste durante um processo seletivo. E uma das coisas que acontece é o teste psicológico. Professor, eu já fiz esse teste psicológico, nada a ver. Professor, eu nunca fiz um teste psicológico. Quem tirou carta sabe o que é um teste psicológico, né? Ah, professor, mandou desenhar uma casinha, mandou fazer pauzinho, o que isso tem a ver? Tudo. A maneira como você desenha essa casa vai dizer muito sobre sua personalidade. A maneira como você faz aqueles pauzinho, tempo. Pauzinho, tempo. Não é isso que acontece lá quando você faz a prova para tirar a sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação? Por que ele faz isso? Porque ele quer saber, né, nesse teste psicológico, se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa calma, se você é uma pessoa explosiva. E tudo isso num desenho de uma casa, professor, num tracinho? Sim. Esses testes psicológicos, eles dão várias dicas sobre a personalidade da pessoa. E é legal que agora, antigamente não tinha nada, mas hoje você abre lá no YouTube, tem vários tutoriais que dá para aquela pessoa que é mais explosiva, aquelas pessoas que tem uma personalidade mais complicada, entender como é que funciona isso. Tá? É meio desonesto, né? Mas tá lá o tutorial. Vocês entenderam, até mesmo olhar direitinho como é que é um teste psicológico. Aconselho que vocês vão lá e dêem uma olhada. Outra coisa também nesse teste de capacidade que existe é a prova escrita. Professor, o que é uma prova escrita? Geralmente são provas extremamente simples. Ele não quer saber se você é o Rui Barbosa, se você é o Benedito Rui Barbosa, não quer saber se você é o Machado de Assis, não quer saber se você escreve maravilhosamente bem. Quer saber se você pelo menos tem um português que dê para não passar vergonha. Né? Que a gente hoje entra nas redes sociais aí, né? A turma criticando e falando nos comentários. A gente dá vontade de fazer o comentário em cima do comentário, não sobre o que a pessoa pensa, sim como a pessoa escreve. Hoje em dia as pessoas estão escrevendo muito mal, estão lendo muito pouco, muito erro de escrita, concordância verbal nominal, regência verbal nominal, pontuação. Tá uma vergonha, ninguém mais usa. Pontuação ninguém mais usa, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, ponto. É tudo uma coisa só. Tá? Então, por isso quando eu peço lá para que vocês façam, leiam o trabalho, traduzam e escrevam com autenticidade, uma das minhas preocupações é justamente essa. Que eu devia até que tem aluno que tenta, mas quando você vê a escrita realmente não está legal, não está bacana. E a pessoa tem que fazer uma autocrítica, tá? E tentar aperfeiçoar isso. Esse aperfeiçoamento só acontece quando a pessoa lê. Então, e antigamente podia falar, é caro professor comprar livro, é caro comprar jornal. Hoje em dia todo mundo tem um celular na palma da mão, só não lê quem não quer. Tá? E hoje você consegue ler qualquer tipo de notícia, que antigamente fala, professor, ler notícia de jornal é muito chato, eu não gosto, ler notícia do dia a dia, só tragédia. Hoje em dia você lê o que você quiser. Se você quiser ler um romance, você lê. Se você quiser ler um drama, você lê.
um suspense, um livro de ação. Hoje está tudo na palma da sua mão. Você só não lê quem realmente não tem boa vontade. Outra maneira também desse teste de capacidade é uma prova de matemática. Então, também é a mesma situação da prova escrita. A pessoa não quer um gênio, não quer que você decore aquelas fórmulas, geometria, nada disso. Ela quer saber se você domina as 4 operações básicas. Se você sabe somar, se você sabe subtrair, se você sabe multiplicar, se você sabe dividir, se você sabe resolver problemas simples. Tá? Problemas simples. Coisa do dia a dia, básico. Isso é importante para o dia a dia da empresa. Tá? Para você não ficar... às vezes você vê erro muito bobo, justamente porque a pessoa não domina essa parte matemática. Tá? E às vezes você está no telefone, o cara, quero tantas peças a 50 centavos, a R$1,30. E você fica lá caçando uma calculadora para ver se está certo ou não. O cliente perguntou para você, ou o fornecedor. E isso realmente atrapalha muito. Perfeito? E a última maneira também desse teste de capacidade é a prova prática. Tá? Vamos dizer então que eu estou contratando um analista de sistema, ou estou contratando alguém para fazer planilhas para mim. Então eu tenho que saber se essa pessoa realmente sabe mexer no Excel, se essa pessoa entende um pouquinho de linguagem de programação. Então é isso, não tem nada demais. O técnico administrativo, se eu contratar, eu quero saber se essa pessoa sabe organizar arquivo, eu quero saber se essa pessoa sabe fazer um memorando, se ela sabe fazer um ofício. Isso é que eu quero dessa pessoa. O teste prático é basicamente isso. Um auxiliar contábil, se sabe fazer um balanço, se sabe fazer uma DRE, se conhece pelo menos as contas, né, de um plano de contas. Não tem nada demais. E por fim, nesse processo de seleção, talvez a parte mais temerosa, onde todo mundo teme, é a parte da entrevista. Tá? Onde quem chegou nessa fase geralmente é a última. A entrevista quase sempre é a última. Tem que ser a última, professor? Não, não tem que ser a última. Pode ser até a primeira. Varia de empresa para empresa. Mas 95% dos casos, a entrevista é a última fase. Se você chegou na entrevista, é sinal que você está na pequena área para fazer o gol. Né? O gol é realmente você conquistar aquela sonhada vaga do emprego. Então, se você chegou no processo de entrevista, aí realmente é muito importante para você. Você já sabe que você chegou muito longe nesse processo de seleção. Professor, o que acontece na entrevista? É justamente isso. Você vai olhar seu currículo, você entrega esse currículo lá no início da seleção e ele vai analisar, você fez técnico contábil, onde você fez? Você fez auxiliar de administração, aonde você fez? Se é pessoalmente no currículo, geralmente ela não sabe nem do que ela fez, tá? Porque ela entrega o currículo nem leu o que ela entregou. Tá falando aqui que você sabe falar inglês. Aí a pessoa, how are you, né? Where's everybody? What's up? Ou seja, você falou que fala inglês e não sabe falar nem as palavras básicas de inglês. Você não sabe cumprimentar, você não sabe perguntar o nome da pessoa, você não sabe responder uma pergunta quando a pessoa te pergunta o seu nome em inglês. Então, ou não sabe responder perguntas aonde, quando. Então, se você coloca coisa no currículo, você coloca qualificação, tenha em mente que quase que tudo que está ali naquele currículo vai ser perguntado na entrevista. Trabalhei, uma coisa muito comum também, que você coloca no currículo, é a experiência prática, se você já teve algum tipo de experiência naquela profissão, e o entrevistador pergunta. Uma das coisas que com certeza esse entrevistador vai perguntar para você é: por que você saiu da empresa? O que acontece muitas vezes, turma? A turma desce a lenha na empresa onde trabalhou, e acha que está abafando. O entrevistador lá dando corda para você. E você, eu não gostava do meu chefe, a empresa era uma bagunça, os meus amigos eram tudo traíra, só você que era o santo da empresa. Tá? Por mais que isso fosse verdade, mas na cabeça do entrevistador você nunca vai conseguir convencer isso em 3 minutos. Então, um dos conselhos que o professor sempre dá é não falar mal durante uma entrevista dos lugares onde você já teve experiência profissional. Isso vai de a favor de você, vai contra você, vai muito contra você isso. Tá? Então, é um dos conselhos que eu dou durante a entrevista. Olhar bem o seu currículo, aquelas coisas que você colocou, para quando o entrevistador perguntar, você não ter dúvida. Você realmente ter bastante certeza, responder de pronto. Vai perguntar muita coisa sobre sua vida pessoal, se é solteiro, se é casado,
Isso vai perguntar demais, vai perguntar também sobre a relação familiar, se você mora sozinho, se você mora com os pais, por que você mora com os pais, se você gosta de morar com os pais. E você está achando que o que ele está querendo saber não é se você mora com o pai ou não, ele quer saber do teu relacionamento. Se você não tem um relacionamento bom dentro de casa, é óbvio que você não é uma pessoa, para ele, para o entrevistador, que tem facilidade de lidar com pessoas. Então, durante a entrevista, ele sempre vai ficar buscando esse tipo de situação. Tá? Então, eu estou dando alguns toques aqui para vocês. Muito cuidado em abrir a vida pessoal durante a entrevista. Procura ser o mais breve possível e procura dar menos detalhes do lado emocional. Perfeito? Por fim, né, nós temos a última fase desse processo de contratação, que é o treinamento. Certo, professor? Treinamento? Isso. O treinamento vocês podem colocar que é a última fase do processo de contratação. Geralmente, se você está no treinamento, é sinal que você já está contratado. Tá? Enquanto na fase de recrutamento e seleção você não está contratado, você não está trabalhando, no treinamento você já está trabalhando, você já está com a carteira assinada. Então, essa é a grande diferença do treinamento para o recrutamento e seleção. Enquanto no recrutamento e seleção você não está na empresa, você não está contratado, no treinamento você já está contratado. Nem que seja um contrato de experiência, que é aquele que a gente vai falar mais para frente, que é 45 dias mais 45 dias, né? Que são 90 dias no máximo. Depois a gente vai falar o porquê disso, porque são 45. Pode ser 30, professor? Pode. Só que se for 30, só pode ser renovado por igual período. Aí são 30 mais 30, aí são 60. Então, normalmente, um contrato de experiência são 90 dias. Professor, qual é o intuito do treinamento? Muita gente acha que o difícil é entrar numa empresa. Não, o difícil é se manter lá na empresa. Porque você tem que estar sempre potencializando os resultados. Uma das coisas que você tem que sempre estar perguntando é: eu estou dando lucro para essa empresa? Se eu fosse empresário, eu me contrataria? Se fosse empresário, eu me daria um aumento? Então, o objetivo do treinamento é justamente esse, de colocar para o funcionário a importância que ele tem dentro daquela organização. Porque uma organização nada mais é como se fosse um corpo. Tá? Cada funcionário é uma parte desse corpo e faz mover essa engrenagem, né? E faz essa empresa atender alguma necessidade do público. Então, a gente tem que ter noção, se a gente está trabalhando e não está cumprindo a nossa função, alguma parte desse corpo, né, vai falhar e em algum momento o público não vai gostar do trabalho dessa empresa e essa empresa realmente está no caminho do fracasso. Professor, quais são os dois tipos de treinamento que existem? São dois? Primeira coisa, são dois? Sim ou não? Sim. E aí muita gente se atrapalha. Tá? E por isso precisa muita atenção agora. São dois tipos de treinamento. Ambientação. Professor, o que é o treinamento de ambientação? É aquele treinamento onde a pessoa pisa na empresa, onde alguém do setor de recursos humanos, ou alguém que já trabalha, o próprio chefe, pega esse novo funcionário pela mão e vai apresentando essa empresa. Olha, aqui é o setor operacional. Olha, aqui é o setor administrativo. Olha, aqui é o setor financeiro. Tá vendo aquela pessoa lá? Ela que faz a folha de pagamento. Tá vendo aqui, ó, o operacional é onde você vai trabalhar. Aqui é onde a empresa cria ou produz um produto ou serviço que vai atender a uma necessidade humana lá fora. Você vai participar aqui no operacional. Tá vendo essa pessoa? Essa pessoa é sua chefe. Tá vendo esses rapazes aqui que trabalham com ela? Ela manda em todo mundo e vai mandar em você também. Você vai ter que fazer todas as atribuições que essa chefia está coordenando. Tá vendo aquela pessoa ali? É a chefe da tua chefe. Então você vai apresentando, vai ambientando esse funcionário nesse primeiro contato com a empresa. Esse nome disso aí é treinamento de ambientação. E o outro treinamento é o específico. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Deixa eu perguntar na prova. Quais são os dois tipos de treinamento? A ambientação e o específico. Só que o específico ele é dividido em dois. Sério, professor? Sério. Então você já coloca aí, abre uma chavezinha. Tipos de treinamento, ambientação e específico. Aí dentro do específico ele é subdividido em dois. Quais são os dois tipos de treinamento específico, professor? Primeiro é o treinamento formal, que é quando a empresa contrata
uma empresa de recursos humanos e essa empresa de recursos humanos treina esse funcionário. Então você, em vez de colocar a pessoa para começar a trabalhar na empresa, você manda ela para uma empresa lá de recursos humanos e durante 2 semanas, um mês, ela prepara esse funcionário, esse novo funcionário, para ir na empresa realmente exercer suas funções. Então ela já começa já com todo um treinamento básico para chegar na empresa e já seguir as suas atribuições. E o treinamento, agora o outro tipo de treinamento específico é o em serviço. Esse, infelizmente, é o treinamento mais utilizado no Brasil. Enquanto lá fora, em outros países, primeiro mundo, usa-se muito formal, no Brasil usa-se muito treinamento em serviço. Professor, o que é o treinamento em serviço? É aquele em que o seu chefe vai colocar você na mesa, do lado dele, e você já vai trabalhando e já vai aprendendo, já vai trabalhando e já vai aprendendo dentro da própria empresa. Você não vai treinar lá fora, ou uma empresa de recursos humanos vai te treinar, vai te aperfeiçoar, não. Quem vai te ensinar o trabalho ou é o teu chefe, ou é um colega que já faz aquela atribuição há muito tempo, já tem muita experiência, e lá ele mostra para vocês o passo a passo daquilo que vai fazer. É isso, professor? É isso. Isso é o treinamento em serviço. Infelizmente, é o que vocês mais conhecem. Agora, vamos fazer aquele resuminho final da aula, que a gente sempre faz. O que a gente viu em 30 minutos, agora vamos tentar ver em 2 minutos. Então, papel e caneta. Caneta! Papel! Vamos lá. Processo de recrutamento. São 3 fases. Recrutamento, seleção e treinamento. Recrutamento, a palavra-chave é fila. É nesse recrutamento que a gente chama as pessoas. Que a gente fala a empresa chama pessoas e tem maneiras para chamar as pessoas, né? A gente colocou para vocês que pode chamar através de jornais, TV, revista, internet, agência de emprego, escola. E esse anúncio pode ser feito de 2 maneiras. Aberto. O nome da empresa aparece no jornal ou na internet, tal, e a pessoa sabe qual que é a empresa que está tentando contratar alguém. E o anúncio fechado, que é aquele em que a empresa não coloca o nome, ou coloca sigla, ou coloca uma numeração, porque tem aquela problemática, ela está preocupada que nesse processo de recrutamento, de repente vai muita gente na porta e atrapalha o andamento da empresa. Depois vem a seleção. Pois vem a seleção, onde eu faço a palavra-chave. Eu sempre falei para vocês que se na recrutamento a palavra-chave é fila, na seleção a palavra-chave é peneira, onde eu vou escolher os melhores candidatos que foram recrutados. Aí eu vou escolher o mais bonito, eu vou escolher o que tem o pai mais famoso, o que tem alguém que trabalha dentro da empresa. Não, eu vou escolher aquele que melhor se adapta às qualificações exigidas pela empresa. Então, eu vou querer saber das experiências do candidato, da vida pessoal, e depois eu vou fazer aquele passo a passo, né? Aquele passo a passo da seleção, que é triagem, os testes, né? Que aí eu já falei para vocês que passa o teste psicológico, matemático, de escrita, e o próprio teste prático, onde a pessoa, se for realmente uma função especialista, a pessoa vai lá mostrar que sabe fazer aquela função. E, por fim, a entrevista. Também já falei para vocês que é onde, geralmente, é a última fase. Então, se você chegou na entrevista, você chegou muito longe no processo de contratação, mas o entrevistador vai sempre estar querendo saber um pouquinho mais sobre você. Se tudo aquilo que você colocou no teu currículo é verdade, como que é a tua vida pessoal, se você se dá bem com as pessoas. E eu dei uns toques aí que é importante você voltar lá no início e entender os toques que o professor deu. E, por fim, o treinamento. Anota aí, treinamento. Última fase do processo de contratação. Então, geralmente, a pessoa já está contratada. Enquanto no recrutamento e seleção a pessoa não está contratada, na seleção a pessoa já está contratada. E qual que é o objetivo do treinamento, professor? É tentar sempre potencializar as qualidades desse novo funcionário, né? E existe 2 tipos de treinamento: ambientação e específico. São 2 tipos, professor. São: ambientação é aquele que o chefe ou alguém do recurso humanos pega a pessoa, o novo funcionário, e apresenta todo o ambiente corporativo organizacional da empresa. E o treinamento específico,
tá? Onde realmente a pessoa já vai começar a trabalhar. Existem duas maneiras desse treinamento específico, que é o formal, onde a empresa contrata outra empresa de recursos humanos, que vai dar todo um suporte, o que essa pessoa vai fazer, vai treinar ela, para quando ela começar a trabalhar já estar pronta, ou o treinamento em serviço. Então, ele coloca o treinamento, são dois tipos de treinamento, ambientação específico, e o específico é dividido em dois. O formal, que contrata outra empresa, vem uma empresa de fora, dá o treinamento para esse funcionário, para quando ele começar bem. E o em serviço, que é quando um chefe ou algum funcionário mais antigo pega aquele novo funcionário e vai ensinando ali o dia a dia da empresa, como é que funciona. É como se fosse pegar o funcionário pela mão, ensinando passo a passo. É isso. Tá? Acho que a aula hoje foi bem produtiva. Um tchau para vocês. Estudem, continuem fazendo trabalho, muito carinho com os meus trabalhos, tá bom? Abraço.